Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito feliz para mim. Já inauguramos aí o site, tá pronto o site do curso e tô abrindo a live para conversar com vocês um pouquinho sobre a minha trajetória, o porquê de fazer o curso. E foi legal hoje, inclusive no Pânico, a gente fez um pré-lançamento lá no Pânico. Foi bem legal a repercussão que teve. O pessoal tá bem interessado, mas é engraçado porque existe uma tendência natural de subestimarem a temática, guerra cultural. E acho que o intuito aqui é trabalhar um pouquinho essa desmistificação e mostrar que é muito mais comum do que o que a gente imagina, porque é uma maneira de amarrar uma série de influências que ocorrem tanto no meio acadêmico universitário quanto na educação infantil. Olha que legal. Tudo bom, Flávia? Isso é importante, hein? Comunicação da presidência. Obrigado, pessoal. Ontem a live foi fenomenal também, hein? Eu gostei pra caramba da live que a gente fez com o Luiz Felipe de Orleans Bragança, Roberto Mota. Teve também o Luciano Hang. Ele topou. Foi algo fantástico. Então vamos lá. Acho que eu vou começar me apresentando. Não sei se vocês já ouviram falar alguma coisa de mim, fora o que tem no Pânico, ou o que aparece na televisão. Vou ser sincero com vocês, eu tô aprendendo a usar a rede social agora. Não sabia usar, não tenho prática e eu sou uma pessoa tímida. Eu tenho dificuldade de me mostrar meu dia a dia. Eu tô pegando o jeito disso. Então, eu não costumo pegar o celular, às vezes, no almoço lá na Dirce e ficar filmando todo mundo comendo. Nada contra isso, pelo contrário. Eu acho até que isso devia ser mais comum. Porque acho que é legal criar esse vínculo com vocês. Você parece um robô. Então. Mas não. A gente acaba esquecendo que vocês me conhecem só da televisão e não sabem como é que é o dia a dia e às vezes não tem noção de como que é a minha intimidade. Geisiane, um beijo pra você. Foi ótima a nossa entrevista, que inclusive está no curso. Geisiane é fera, pessoal. Baita estudiosa. Mas então, vou começar falando um pouco da trajetória, né? Por que eu comecei a estudar isso? Porque, na verdade, quando que eu me descobri uma pessoa que gostava de se comunicar? E eu vou lá atrás. Eu não queria fazer direito, eu queria fazer piano erudito. Meu sonho era estudar piano erudito fora do Brasil. O link do curso já tá na bio, tá, pessoal? Obrigado, Maitê. O link do curso já tá na bio do Instagram. É só entrar na minha página do Instagram. Quem quiser já adquirir o curso, tá lá. Mas então, eu queria ser pianista. Eu tinha um envolvimento com arte muito forte, gostava de piano erudito, estudava 8 horas por dia, de 8 a 10 horas por dia, e tinha isso no meu sangue. Até que eu me senti um pouco restrito dentro de uma sala, estudando piano o dia inteiro. A única interação que eu tinha com mais pessoas era nos recitais. Então, você tinha lá o momento do recital, eu ficava super nervoso, com frio na barriga, mas eu não falava com as pessoas. Eu me comunicava com elas por meio da música. E era sempre Beethoven, Chopin, Schubert, Schumann,
pelo menos as peças que eu aprendi no curto espaço de tempo que eu estudei piano, foram sobre isso. E eu sou apaixonado por música erudita, música clássica, mas a partir de um momento isso começou a virar uma espécie de criar um vazio dentro de mim. E eu falei, poxa, eu gosto de me comunicar, eu preciso falar. Falastrão, né? Gosta de se expor as suas ideias. Então, na época eu assistia muita série de advogado, na Sony, inclusive, e fiquei apaixonado. Resumo da ópera. Desisti do piano, com 18 anos de idade, nunca mais toquei num piano na minha vida. Me arrependo disso até hoje, porque eu sou apaixonado por música erudita, eu adoro. Adorei as conversas que eu tive com o Rasta a respeito disso, ele é fenomenal. E acabei optando por fazer faculdade de Direito, prestei a PUC, nunca fui um aluno brilhante, nunca. E entrei na 10ª lista, entrei lá no final, mas entrei direto e fiz PUC. No começo da PUC eu era um aluno meio estudioso, mas não tão engajado, né? Tinha dificuldade em entender conceitos muito simples. Até o princípio da legalidade eu tinha dificuldade de entender. Ninguém é obrigado a fazer algo senão em virtude de lei. Isso ficava batendo na minha cabeça. Eu falava, poxa, mas o que a lei pode obrigar? Por que a lei pode permitir você a fazer algo se você é livre? Isso ficava, né, na minha cabeça. Aí chegou num ponto que eu já estagiei desde o primeiro mês de faculdade. No 3º ano, eu falei, não, eu quero uma coisa diferente. Eu quero viver a vida política universitária. Montei um grupo político chamado APRO. Prometo que a introdução vai acabar, tá, pessoal? Eu só quero contextualizar para vocês de onde saiu tudo isso daí. E esse grupo político se chamava APRO, em função de um poema do Carlos Drummond de Andrade. E eu adorava recitar o poema para o pessoal, porque ele representava a essência do grupo, que era um inseto cava sem alarme, perfurando a terra sem achar escape, que fazer exausto, em país bloqueado, enlace de noite, raiz e minério, eis que o mistério presto, ó razão desata, em verde sozinha, anti-euclidiana, uma orquídea forma-se. Então, Carlos Drummond, ele pegou 3 significados da palavra apro, que é uma espécie de inseto, uma orquídea, uma espécie de orquídea, e um problema sem aparente solução, uma aporia. E transformou num poeminha que reflete a superação de desafios, que reflete como você consegue, né, lutar diante da adversidade. Então o inseto está lá cavando, perfurando a terra, não tem escape. Eis que o mistério presta a razão desata, né? Então o país está bloqueado, enlace de noite, raiz e minério, está tudo ruim. Mas aí o mistério desata e surge uma orquídea anti-euclidiana, né? Diante dessas adversidades, você encontra uma solução, você encontra uma esperança. E eu achei legal. Então eu fiz o grupo, fiz uma semana da consciência eleitoral, deu na minha cabeça de chamar os candidatos à prefeitura de São Paulo. Fui bater na porta da diretoria da PUC e da reitoria para pedir o espaço, que era o espaço do auditório. Eles aceitaram. Na época eu tive que blefar, né? Falei, poxa, já tem candidato confirmado. Daí eu consegui confirmar o auditório. Com o auditório confirmado, eu confirmei o candidato. E o grupo que estava me ajudando foi muito legal. O pessoal ajudou na organização pra caramba. Aí eu consegui levar o Kassab, que na época era candidato à reeleição. A Marta Suplicy não foi, mas mandou o vice dela, que na época, salvo engano, era Aldo Rebelo. E foi engraçado, porque o Alckmin era candidato nessa época. E ele perdeu. E ele não foi também. E o Tuca estava lotado para recebê-lo. O Tuca é o teatro da Universidade Católica. E ele acabou mandando o coordenador de campanha dele. Se chamava Marcos. O pessoal ficou bem
bem nervoso com isso. Auditório lotado, umas 800 pessoas esperando para ouvi-lo. Foi o Levi Fidelis, foi uma galera, foi bem legal. Auditórios lotados, e eu coloquei para debater os programas de cada um dos candidatos, eu coloquei um jurista, um sociólogo, um cientista político, um advogado. Eu sempre tentei colocar pessoas que problematizassem o programa. E desde aquela época eu tinha dentro de mim uma noção de que, poxa, o grupo de oposição que disputou comigo o centro acadêmico não funcionava, porque eles se auto-intitulavam um grupo, um coletivo horizontalizado. Ao passo em que na minha chapa, o meu grupo, a gente assumia a responsabilidade. Então, o tesoureiro tem uma responsabilidade, o secretário tem uma responsabilidade, o diretor, cada um tem um papel, uma função. Eu era o candidato a presidente do CA, eu assumia a responsabilidade por todos os erros da gestão. Acho que é assim que a banda toca. Por mais que eu não fosse diretamente, às vezes, responsável pelo cheque que foi assinado pelo tesoureiro, eu assumia a responsabilidade. E essa foi a pauta dos debates que aconteceram lá na época. E eu lembro que foi super divertido, porque o pessoal da esquerda, porque eu tinha escolhido uma camiseta azul turquesa, eles escolheram uma camiseta rosa. Olha que interessante como esse pessoal se comunica, hein? Na minha camiseta, a representação do Grupo Apuro era uma mandala, era um círculo, uma representação de uma flor, uma coisa assim. E a deles era um rapaz, um homenzinho, né? Que nem aqueles que você vê nas placas, com um machado, o outro com uma pá. E dentro de um triângulo, uma coisa bem estranha. Parecendo uma placa de trânsito. E eles acabaram perdendo. Levaram um pau. Foi legal. A gente ganhou com uma diferença gigantesca, exatamente por conta do discurso da responsabilidade. As pessoas, elas, principalmente os estudantes de direito, eles levaram em consideração isso. Só que ninguém vê propósito em disputar a chapa de centro acadêmico, porque é uma bomba aquilo lá, né? Você assume um CA. O que é um CA? É uma entidade associativa, né? Uma entidade sem fins lucrativos. E o que você faz com isso, basicamente? Você organiza palestra, você organiza eventos para os alunos, você tenta fazer parceria com escritórios para fazer, às vezes, uma feira para mostrar o escritório ou os escritórios para os alunos de direito. Você faz uma interlocução com a reitoria. Na época tinha uma assessoria jurídica do centro acadêmico para atender pessoas pobres. E eu descobri que o pessoal do PT, de uma gestão de 9 anos atrás, inclusive ele está do lado do Lula na campanha à presidência do PT. O Marco Aurélio de Carvalho foi presidente do CA, se não me engano, em 2000, do mesmo centro acadêmico que eu, 22 de agosto, lá na PUC. Colocou lá um escritório, uma assessoria jurídica vinculada ao CA, que absorvia todo o dinheiro do centro acadêmico. E eu olhei para isso e fiquei, poxa, mas o CA recebe um repasse dos alunos, né? Então tinha lá a cobrança do boleto dos alunos, o CA recebe. Já comecei a achar isso muito estranho, né? Falei, nossa, como tá aparelhado isso daqui. E depois que eu fui estudando um pouco mais política, até por conta do centro acadêmico, eu comecei a perceber que a postura dos professores em sala de aula era muito politizada também. Então eu entrava na sala para fazer campanha para pedir voto para minha chapa. E tinha a professora de sociologia que não deixava entrar, que olhava com desdém, que não gostava de mim porque o meu grupo era o grupo da direita. O pessoal de terno e gravata. O grupo da esquerda não era assim. Até tem sim os estereótipos, e eles funcionam. Você tinha lá o grupo da esquerda, pessoal de chinelo, camiseta, sandália, né? Nem parecia estudante de direito, mas fazia faculdade de direito. E o pessoal da direita que estava comigo era o pessoal que trabalhava em algum escritório de advocacia, que acabava trabalhando para o CA, mas com uma série de
emprego, responsabilidade, com uma série de outras funções. O pessoal da esquerda não, era full-time militância. Ok. Daí eu tive essa experiência, foi interessante, lidei com professores ativistas, lidei com a reitoria ativista, faculdade de Direito, eu vi que tinha muito ativismo lá dentro também. Exatamente, Geisene. Sempre no desleixo e na cirandagem, esse pessoal. E o que me deixou triste foi a campanha difamatória da esquerda contra a minha pessoa. E aqui eu vou ser muito aberto com vocês, muito sincero. Eu não tenho problema, eu não sei se vocês percebem, mas às vezes eu pareço meio estoico lá na Jovem Pan. Eu não pego pilha com nada. Mas por que eu não pego pilha com nada? Eu acho engraçado. Então, o pessoal virava e falava, pô, Marco Antônio, o grupo de oposição, né? Marco Antônio é um galinha. Come todas. Não, Marco Antônio é viado. Você viu o jeito que ele se veste? Marco Antônio é ladrão. Você percebeu que sumiu o dinheiro do centro acadêmico? Então, quer dizer, era isso todos os dias. Todos os dias. Militância estudantil é um negócio tenebroso. Tenebroso. Porque eles vão fazendo esses discursos para tentar arrebatar o máximo de ódio possível contra você. E assim, na maior cara de pau, eles não estão nem aí para tentar esconder o grau de bobagem que eles estão dispostos a falar. Então, se eles percebem que tem pessoas que vão me odiar porque eu sou um galinha, eles vão falar que eu sou galinha. Se eles acham que alguém não vai gostar de mim porque eu sou gay, porque eu sou alguma coisa assim, eles vão falar isso. Então era um discurso muito fluido, né? Muito cara de pau. Só que eu amei. A experiência me engrandeceu muito porque eu lidei muito com gente falsa, eu lidei muito com traição, até mesmo do meu grupo. Pessoas que me traíram minha amizade, enfim. Tem toda uma história mais pessoal aí também. E no 5º ano eu voltei para o escritório de advocacia, entrei no Machado Meyer e fui efetivado como advogado lá no Machado Meyer. Depois disso eu abri uma ONG chamada Advocacia Solidária, porque eu realmente tinha interesse em defender a causa pro bono no Brasil por meio da iniciativa privada. Nunca gostei da militância da Defensoria Pública, sempre achei o pessoal extremamente demagógico e muito politizado, trabalhando diretamente dentro do Poder Judiciário, né? Direto com o juiz, despachando, fazendo essas reuniões entre juízes, promotores, Defensoria Pública. Nunca gostei do grau de vitimismo e de militância ativista por parte dos defensores públicos. Então eu queria abrir uma frente de pro bono, que é advocacia gratuita para pessoas pobres, por meio da iniciativa privada. Só levei pau de todos os lados. Da própria iniciativa privada, teve instituto que me sabotou, da própria Defensoria Pública, tive zero apoio. Então, quer dizer, é engraçado isso, porque se alguém acha que você vai entrar na seara deles e vai prejudicar a pauta, ou os contatos, ou os acessos, e vai ganhar algum tipo de protagonismo, a primeira coisa que eles fazem é te boicotar. E isso aconteceu também. Aí, eu fazia isso em paralelo com o escritório. Aí abri meu escritório, fechei meu primeiro escritório, voltei para um outro escritório de advocacia, nessa época já não era mais o Machado Meyer, era um escritório chamado Timoner e Novaes. Saí do Timoner e Novaes para abrir o meu escritório de novo em 2015. E estava muito feliz na advocacia. Sempre com essa vontade de me comunicar. Eu sempre queria falar com as pessoas. Nesse meio tempo, eu já tinha terminado o mestrado, estava fazendo o doutorado, que eu terminei em 2017, lá na PUC São Paulo. E fiquei, de novo, né, muito me sentindo sufocado, me sentindo o tempo todo tolhido por não conseguir falar. E eu vou falar para vocês, é a sensação que eu imagino que vocês tenham agora. Quando vocês assistem a Jovem Pan, é exatamente essa sensação. Poxa, por que ninguém está falando isso? Poxa, mas agora o Marco está, pelo menos esse ponto, ele está defendendo lá no Pânico, ou no programa Opinião, que inclusive eu vou fazer hoje às 10 da noite. Ele está trabalhando nessas frentes. E tem o Paulo Figueiredo, tem Ana Paula Henkel,
tem o Augusto Nunes, tem todo o pessoal, Roberto Mota, que estava hoje lá, que dá show, pô, a Zoe, pessoal de primeira, que segura a onda, segura as pautas. Mas o que me deixava sufocado era perceber que existia essa quantidade de porrada vindo de todos os lados. Orientação no doutorado. Vocês acham que é livre para falar o que você quer? Bancada de mestrado. A banca. Você não tem, quer dizer, você quer explorar um tema, se você não segue uma cartilha, se você não trabalha de acordo com uma certa cartilha, você vai ser trucidado. Você pode até ser reprovado na banca. Então, não estou nem falando do ambiente de sala de aula, onde se você se coloca de maneira contrária ao professor, se você não escreve aquilo que ele quer, você pode ter problema. Mas vai muito além disso. Quer dizer, o que trava a gente é: cadê os autores liberais? Onde é que está a pauta liberal sendo colocada para os alunos? A gente está bravo, a gente está se sentindo sufocado, se sentindo completamente, né, sem espaço, porque eles nem falam dos autores liberais, eles nem falam dos autores conservadores. Eles não falam nada. Você fica completamente restrito àquele micro-universo, aquela bolha. E se você quiser fazer alguma coisa, entrar em outro tipo de pensamento, faça por conta própria. Se vira. Porque a universidade, né, que deveria existir para isso, né, para abrir a sua compreensão a respeito do mundo e daquilo que você está estudando, ela não está fazendo isso. Ela está fechando. Eles estão... É que nem o jornalista, né? O Paulo Figueiredo tem o curso A Morte do Jornalismo. Não é exagerado você falar que o ensino universitário no Brasil, ele está na UTI. Ele está padecendo. Por quê? Por conta dessa doutrinação excessiva. Muito professor entra em sala de aula e ele mistura fato com doutrina. Doutrina ideológica dele. Essa mistura, essa mistureba na sala de aula é altamente eficaz. Os alunos seguem, os alunos aplaudem, os alunos gostam, são contagiados por isso. Por quê? Porque o discurso é fácil. É um discurso bom. Alguém vai cuidar da gente. O discurso do oprimido e do opressor, ele é muito vendável. Ele é muito eficaz. E ele não precisa de dados da realidade. Ele precisa, às vezes, de uma aparência estatística. Ele precisa de um véu de legitimidade para ser colocado adiante. E quando você percebe que isso acontece na doutrina, vou falar no meu caso do direito, tá? Eu dava aula de direito constitucional, dei de direito administrativo e direito tributário também. Tive a oportunidade de conhecer vários professores. Todas as matérias. Não são só essas. Direito do trabalho, direito civil. Tem cara que consegue militar em direito civil, que deveria ser análise de contrato, pacta sunt servanda, mas não. Tem teoria. Teoria de cunho marxista. Função social do contrato. E o cara vai e ele consegue destruir a função do contrato. Tem decisão hoje do Supremo, do STJ, que ignora contrato. No Brasil. Tem tanta coisa, quer dizer, que a impressão que eu vejo das pessoas é de... Poxa, Marco, é tudo tão difícil. A gente, às vezes, pensa em desistir. Mas, só fazendo um paralelo, né, com tudo isso. Isso foi somando, né, na minha vida. Isso foi... Cada situação bizarra dessa foi me trazendo alguma experiência. Com interação, né, no mestrado, no doutorado, com professores... Participei de congresso na Espanha, em Portugal. Tudo isso foi muito bom para me abrir os olhos.
e falar, poxa, Marco, não dá para aceitar, né? É muita coisa. E eu tive a oportunidade de entrar na Jovem Pan no começo desse ano. Fiz um jornal à noite, Top of the Hour, em janeiro, e eu aparecia no jornal, comentava as notícias do dia e dei sorte de entrar praticamente na grade inteira da Jovem Pan. Todos os programas foram me chamando, fui participando e acabei ficando em alguns programas. Até recentemente era 3 em 1 também. Hoje eu não estou mais no 3 em 1. Estou na Opinião, Pânico, mais um podcast. Mas mesmo assim, né? Mesmo falando muito, mesmo me expressando bastante, eu sentia que faltava a minha contribuição para o que eu vejo que é o debate público hoje no Brasil. E eu realmente acredito que a gente tem que se esforçar e não pode esmorecer, não pode, né, ser dissuadido por hater ou pela militância da esquerda ou que isso tem também por cara invejoso da direita, que fica jogando pedra nas minhas costas, né, porque o cara se acha o arauto para debater comunismo, socialismo no Brasil. Isso tem também. Tá cheio de cara aí invejoso. Vocês estão falando aqui, ó, você e o Fernando Conrado são imbatíveis. Obrigado, Andressa. Tá cheio de cara que tem inveja. Inveja mesmo. Do Fernando Conrado. Eu não sei nem porque tem inveja de mim. Tô lançando curso hoje, né? Sou um iniciante nesse meio. Gosto de aprender com todo mundo. E eu acho que a direita tem que se unir. Porque o outro lado tem tiro de canhão vindo na nossa cara. Eles têm briga interna? Claro que tem. Ninguém tem problema com isso. Eu acho que briga interna tem família, tem de amigo, tem em todo lugar. Mas eu acho ridículo o cara, por uma invejinha, ficar jogando pedra nas costas de quem tá lançando um curso, de quem tá falando, debatendo com a mulher do PCB lá no Pânico, entendeu? Eu acho ridículo isso. Mas tudo bem. Não preciso falar quem é. Mas eu só fico chocado, porque tem muita gente medíocre nesse mundo. Mas tudo bem. Então, mas uma coisa eu quero deixar muito clara também. Eu nunca tive nada fácil pra mim. Nada. Tudo foi com muita dificuldade. O pessoal acha que porque você entrou num programa, as coisas funcionam de maneira muito, muito fácil, e não. Sempre foi com muita dificuldade. Ano passado foi um ano extremamente difícil para mim. Tive muita dificuldade. 2019 foi um ano fantástico, 2020 foi um ano bom, 2021 foi um ano horrível no escritório. Horrível. Foi um ano bem difícil. Porque eu estava entrando em crise na advocacia. Eu sonhava que eu não conseguia falar. Eu tinha esse sonho. Porque, de novo, acho que era essa vontade de se comunicar. E eu agradeço todos os dias por estar na Jovem Pan e por ter a sorte de estar ao lado de uma bancada como a do Pânico, por ter a sorte de interagir com pessoas de um nível que inexplicável. Assim. São pessoas de altíssimo nível e extremamente simpáticas, humildes, ponderadas e que aceitam, né, compartilhar comigo a excelência deles, o entendimento deles, a compreensão deles dos assuntos. Então, por isso eu agradeço todos os dias. Mas nesse espírito, eu senti a necessidade de preparar o curso. Preparar o curso, eu acho que é uma contribuição para nichar alguns temas. A amarração que eu faço, vocês podem falar, poxa, tem alguma coisa semelhante em outro lugar. Sim, vai ter. Os temas se entrelaçam. Mas é a maneira como eu estou costurando a temática. Acho que essa é a diferença. Os cursos vão se entrelaçar? Vão, que nem livro, né? Tem um livro maravilhoso, hoje eu não estou conseguindo, não consegui na verdade, e não vou conseguir no lançamento do Mota, adoraria estar lá, mas vocês vão pegar o livro dele, eu imagino que seja um livro impecável. E é óbvio que vocês vão ter livros que trabalham mesmo temáticas iguais, temáticas semelhantes. E o curso é exatamente isso. O curso ele serve para pegar assuntos que não são novos, mas trabalhar
por meio de uma temática diferente. Eu acho que o legal do curso, para quem está assistindo e quem tiver interesse, é a maneira como eu construo, né, feminismo, racismo, LGBT, ambientalismo, justiça social e arte. Eu trago esses 6 grandes temas e faço uma amarração. E é a amarração onde eu tento trazer para vocês também, né, a minha contribuição de mostrar não só o método esquerdista, mas a nuance, os detalhes, como conseguir ler nas entrelinhas. Eu lembro até hoje, e para mim é isso que é o mais importante. Nas primeiras aulas da Faculdade de Direito, um professor extremamente de esquerda, ele falava, não adianta só você ler o que está na linha. Você tem que ler o que está nas entrelinhas, de qualquer livro. E eu acho que a proposta é essa, né? É fazer uma leitura realista de intelectuais, fazer uma leitura realista de situações do dia a dia, do cotidiano. É a gente meio que cair na real. Porque, não se engane, quando você estiver cansado, é aí que entra alguma falácia, é aí que entra alguma mentira e te pega. Isso não quer dizer que você tem que estar toda hora no estado de alerta. Ninguém precisa disso. Mas eu digo, até por uma questão de clareza ideológica, clareza moral, isso daí acho que é o mais importante para quem está no meio de uma discussão, no meio de um debate. A maneira como eles usam e abusam do sentimentalismo para, né, conquistar as pessoas que estão em volta. Isso acontece, para dar um exemplo para vocês, muito em debate universitário. Teve um que eu participei com um juiz do trabalho, professor da USP, um careca, eu esqueci o nome dele. Ele é famoso lá na USP. Esquerda. Pensa num cara de esquerda. E é legal, porque ele usava uns chavões bem interessantes, né? Eu não sou nem pró-empregado, nem pró-empregador. Eu só aplico a lei. E você vê que com todo respeito, né, é desonesto. É desonesto porque existe uma carga ideológica gigantesca lá dentro. Essa afirmação dele é uma afirmação que não procede. Porque quando você separa as decisões desse magistrado, você percebe que existe uma série de fundamentos de caráter sociológico que não tem absolutamente nada a ver com a lei. Até a postura deles nas audiências de conciliação, de instrução e julgamento, são completamente, da grande maioria, tá? Completamente avessas ao empregador. A reforma trabalhista que deu uma arrefecida nisso, porque parou com aquela farra que existia de empregado pedir 2 milhões na ação e não pagar absolutamente nada de ônus sucumbencial porque ele tinha atestado de pobreza protocolado nos autos. E todos eram deferidos. Não importa de onde vinha o empregado. O atestado de pobreza era deferido. Ninguém questionava isso daí. Mas... Então vamos lá. Aí entrei na Jovem Pan, consegui me ambientar lá e tive a oportunidade de trabalhar esses conteúdos. E por que o pessoal subestima tanto a chamada guerra cultural, né? O nome guerra cultural? Porque ninguém vê guerra, ninguém enxerga uma guerra. Só que se eu começar a perguntar para vocês, a gente já falou aqui de justiça, nem entrei em ativismo judicial, a gente falou de justiça. Já falamos de ambiente universitário, completamente tomado. Falamos um pouco de imprensa, mas a imprensa brasileira hoje
mais do que nunca, tá na boca do povo isso daí já. Ninguém aguenta mais. Então a gente está falando de bastante coisa. Nem entramos aqui em teologia da libertação, que é a contaminação ideológica do discurso religioso dentro das igrejas, que existe. E é terrível. Frei Beto e companhia. Não entramos aqui em doutrinação infantil, que existe também. Então, quer dizer, você consegue perceber que eles estão trabalhando sistematicamente em várias áreas? Várias áreas. Não tem uma área que você escolha que não tem alguém com pensamento esquerdista que está lá propondo as suas ideias, difundindo as suas ideias. O problema não é esse. O problema eu não quero parecer alarmista, tá? Mas vai um pouco além, porque a gente normaliza alguns absurdos. Tem uma entrevista legal do Thomas Sowell, que ele fala, isso o Friedman já falava muito antes disso. Thomas Sowell, ele fala, poxa, a população negra americana ganhou mais dinheiro entre 1930 e 1967 do que de 1967 em diante. Você fala, nossa, por quê? Mas e o racismo naquela época? Como é que antes das leis de direitos civis, os negros ganhavam mais dinheiro, proporcionalmente eles ascenderam mais, né, socialmente, economicamente, do que depois. Porque depois entraram em vigor uma série de leis de salário mínimo. Olha que interessante isso. Thomas Sowell faz análise também do pacote do New Deal, né, do Roosevelt. Ele fala sobre isso também. Mas como algumas coisas que são colocadas para nós em sala de aula como absolutamente normal, como bom, como algo inquestionável, como salário mínimo. E veja, eu estou aqui entrando num nível de... até... estou sendo... Não quero ser polêmico aqui em termos de campanha. Nem vou entrar no mérito de piso salarial nem nada. Porque eu realmente acho que agora a gente está numa disputa política. Mas existe um debate a ser feito, mas a gente não está preparado para esse debate ainda. A normalização do absurdo é uma conquista da esquerda. Normalizaram que é um absurdo algo natural, que é salário mínimo gera desemprego, ponto. Ponto. Não dá para perguntar isso. Não dá para questionar isso. Você não pode falar isso na sala de aula. O professor de direito do trabalho te crucifica. Tem até professor de economia que te crucifica aqui no Brasil, se você falar algo nesse sentido. Só que isso é verdade. Mas eu não quero também divagar muito a respeito disso. Eu só estou falando para vocês que o ambiente acadêmico, quando ele está contaminado, ele vira uma fábrica de repetidores de absurdos. E o problema de você ter uma fábrica de repetidores de absurdos é que, de maneira muito eficiente, eles vão repetir os absurdos que eles aprenderam na universidade para mais 100 pessoas. E viraliza. Viraliza e a gente acaba aceitando algumas coisas como normais. E não dá para aceitar uma série de pautas que eu estou colocando no curso como normais. Não dá para aceitar. É impossível aceitar. Porque elas não se coadunam com a realidade, porque elas têm um claro interesse político, porque elas são utilizadas como instrumento de dominação. Tem 3 grupos aqui que ganham com isso. Sempre. Sempre. Político, terceiro setor e imprensa. Sempre. A imprensa sempre vai ganhar com alarmismo. O político sempre vai ganhar com alarmismo. Ele vai ter lá o espaço dele. E a ONG também.
Então, quanto mais alarme eles fizerem, quanto mais caótica for a situação, ou pelo menos não precisa ser caótico, eles precisam fazer parecer ser caótico, eles vão conseguir o emprego deles. E daí entram com toda a força nas mais diversas áreas que vocês podem imaginar. Então, eu queria aproveitar para dividir com vocês como que eu fiz esse caminho para deixar de acreditar no que é falado por qualquer pessoa, né? Eu tenho minhas fontes, eu tenho minhas referências, mas a proposta do curso é ajudar vocês a criar uma espécie de mecanismo de autoproteção contra a falácia, contra o pensamento esquerdista, coletivista, que usa do sentimento, que usa dessa retórica, às vezes inflamada, às vezes bonitinha, parecendo um ursinho carinhoso, para tentar enfiar a goela abaixo e a pior ideia, a ideia mais autoritária, a ideia mais perniciosa. Porque sem querer as pessoas repetem. Isso acontece muito. Ambientalismo, eles reinam. Justiça social, então, nem se fala. Se você fala na sala de aula que desigualdade é bom, perceba a reação das pessoas em volta de você. Não só é bom, como é natural. É da nossa vida. É da nossa essência. Ninguém é igual a ninguém. Queremos tratamento igual. Opa! Que tratamento que você quer igual? Né? Você quer o Estado assistencialista tratando todo mundo de maneira igual? Não, Marco, eu quero o império da lei do Estado de Direito. Ok. Mas quando o pessoal pede essa igualdade, isso é muito legal. Na faculdade de Direito, eles falam que o liberal defende igualdade perante a lei. E o progressista, ele defende a igualdade na lei. Uma é a igualdade formal, velha, antiquada, e eles detonam o Estado de Direito, rule of law, tradicional. Mas a igualdade material, eles ostentam, né? Daí pega lá o livro Princípio da Isonomia, do Celso Antônio Bandeira de Mello, que é um baita de um socialista, o autor, salvo engano, mais difundido no Brasil. Fundador do nosso direito administrativo brasileiro, tá? E o direito administrativo é o que está dentro de qualquer tipo de repartição pública desse país, de norte a sul. Celso Antônio é o maior nome hoje ainda. E tá lá no livrinho dele, Princípio da Isonomia, que ele fala sobre tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Ele começa a justificar ações afirmativas, todas as políticas progressistas que vocês podem imaginar. É o mesmo professor que foi colocado para falar na formatura de uma turma de direito lá da PUC e fez um discurso defendendo o Lula. Defendendo ostensivamente o Lula. Mas, estou aqui, queria ver se a gente pode interagir um pouco também. Tem alguma pergunta adicional que eu posso responder a vocês? Que eu não sei quanto tempo às vezes demora para vocês receberem ou falarem comigo por aqui. Nossa, minha voz está falhando. E obrigado por estarem comigo até agora, viu? De verdade. Ó, quem quiser, quando foi o seu despertar para o tema guerra cultural? Então, só um ponto aqui, quem quiser, o curso está no link da bio, só clicar lá que vocês vão ter acesso ao curso para comprar. Tá, deixa eu ver, calma, uma de cada vez. Veio muita. Eu vou fixar o link aqui na bio. Consigo fixar o seu, Maite? Não. Vamos lá.
Por que guerra cultural? Porque eu acho que é a melhor forma de amarrar essas temáticas. Pronto, só estou digitando aqui para fixar. Foi. Foi? Ah, foi. Eu não sei mexer nisso, juro por Deus que eu não sei. Fixar comentário, foi. Guerra cultural, porque isso remete a Antônio Gramsci, né? Escreveu lá os Cadernos do Cárcere. E você tem no gramscismo a essência da disputa bem-sucedida da esquerda no Brasil e no mundo hoje, tá? Brasil e mundo, a gente está falando em Ocidente, que fique bem claro isso. Europa, Estados Unidos e Brasil. América Latina em geral também, né? Todo esse eixo aqui. Por quê? Porque o Gramsci, ele pregava que a grande revolução, ela não virá pela arma, pela força, pela imposição dos exércitos e pela força estatal. A grande revolução, ela vem pela cultura. Cultura é o quê, essencialmente? Cultura é tudo que te cerca. É tudo que remete ao seu dia a dia. Seu comportamento tem uma tradição cultural no seu comportamento, né? Então vai lá, você tem família, os costumes, né, que influenciaram você e sua família, a religião. Você tem onde você estuda, o que você lê no dia a dia. Então todo esse ambiente cultural vai influenciar no seu comportamento. Não tenha dúvida. Então se você nasce aqui no Brasil, você é uma pessoa. Se você nasce na Rússia, provavelmente você vai ter lá costumes diferentes. Uma visão do Estado diferente. Irã, Arábia Saudita, África, um país da África, Marrocos, Sudão. Tudo isso vai influenciar. Como você se relaciona com seus pais, com sua mulher, com seus filhos. A noção que você tem de liberdade. Então, por que Gramsci foi tão exitoso nisso? Porque ele descobriu, e isso virou recorrente na esquerda, ele falou, poxa, a gente tem que criar uma hegemonia intelectual no ambiente universitário, que vai permear como um produto para os outros meios, meio artístico, meio cultural. E isso vai conseguir, com esses produtos que a gente criar, a gente vai conseguir permear todas as camadas da sociedade e influenciar as pessoas. Então, a hora que elas perceberem, aliás, elas nem vão perceber, mas elas vão reproduzir o conteúdo revolucionário sem perceber. Esse é o grande êxito, né? Essa é a grande vitória deles. E a gente faz isso. Eu fazia isso há uns 10 anos. Eu reproduzia conteúdo de esquerda sem perceber. E fui me... É um processo de reciclagem que você vai fazendo para deixar de lado, às vezes, uma visão vitimista com relação ao bandido. Às vezes é uma noção errada sobre questões ambientais. Às vezes, aqui, ó, tem gente falando aqui sobre desigualdade. Marcão, você não acha que o problema do Brasil é a desigualdade? Não. Não acho. Isso daí é a ideia de Foucault, é a ideia Foucaultiana. Isso é a ideia de pensador de esquerda, que quer atribuir não a caráter, não a fibra moral da pessoa, não a formação da pessoa. Quer sempre atribuir poxa, se tem gente com mais dinheiro e tem gente com menos dinheiro, é óbvio que o ressentido vai querer matar o cara bem-sucedido. Mas não, tem uma série de fatores que vão determinar o nível de criminalidade aqui no Brasil. O problema não é a desigualdade. O problema do Brasil e de qualquer país do mundo é a miséria extrema.
Esse é o problema. E o melhor motor de retirada de pessoas da miséria extrema, da extrema miséria, da extrema pobreza, é o livre mercado. É o capitalismo. Só que esse livre mercado acontece no ambiente que tem um arcabouço normativo sem interferência no domínio econômico. E aqui no Brasil o que a gente mais tem é interferência no domínio econômico. Então tem que discutir, né? Que livre mercado é esse? Como que a gente vai sair dessa? Né? Dessa posição que a gente está hoje. Mas, para responder então, a guerra cultural foi bem sucedida em grande medida nos países aqui do Ocidente. Diferentemente do regime socialista, que se provou um regime péssimo, que quebrou todos os países que entraram nessa toada e quebra até hoje. Né? O método socialista de governar no meio econômico é terrível. Sem falar que é autoritário e que restringe todas as liberdades que você pode ter como empresário. Mas a guerra cultural não, ela deu certo. Ela criou as suas figuras de linguagem, ela se apropriou do poder semântico também. Então a gente chama de progressista, progressista tem uma concepção cool. É legal falar que você é um progressista, é pra cima. O conservador é um velho, vetusto. O conservador é uma pessoa antiquada. O progressista não. Eles conseguiram se apropriar de várias figuras de linguagem que a gente utiliza até hoje, né? Sem querer, a gente acaba no dia a dia expressando essa maneira de pensar deles, essas figurinhas de linguagem. Tem umas coisas que eu adoro. Então, quer dizer, eles trabalham com isso diariamente. Pega o MST. Eu não invado, eu ocupo. Né? Eu ocupo o que é meu por direito, inclusive na Constituição. Por quê? Porque a propriedade não estava cumprindo a sua função social. Então eu ocupo, porque é direito meu. Então, quer dizer, eles conseguem, né, criar novos entendimentos. E eles se apropriam disso. É óbvio que isso daí tem uma série de problemas, inclusive de caráter, para quem usa isso. Para quem... Não só para quem realmente acredita, mas para quem usa disso oportunisticamente. Né? Isso daí é terrível. Mas acontece, eles foram muito bem sucedidos. A gente tem um problema no Brasil de dominação. Teve essa pesquisa recente que saiu na Universidade Federal de Santa Catarina. Você tem 9,5 jornalistas de esquerda para 0,5 jornalista, metade de um jornalista de direita. Olha o nível. Jornalista. Não estou nem falando do ambiente acadêmico. Doutorado, mestrado. E por que é tão ruim isso? Porque na guerra cultural, você, com o ideário revolucionário de Gramsci, vem a Escola de Frankfurt, que deu início à teoria crítica. A teoria crítica foi abraçada e tornada mainstream, né? Foi popularizada nos Estados Unidos. E o que acontece com a teoria crítica? Eles conseguem brincar com os conceitos. Eles conseguem relativizar tudo. É o famoso... não existem dois gêneros. Não existe homem e mulher. Existe uma construção social. Então, eles vão criando novos conceitos, gerando, né, uma série de problemas para quem quer enxergar a verdade, para quem pesquisa e quer saber o que é verdade, quer descobrir a verdade. E a grande questão é essa. Né? Você tem essas pessoas que se tornaram, digamos, profissionais em relativizar tudo. Então, quando você conversa com um esquerdista, principalmente um grande acadêmico, ele vai conseguir relativizar tudo. Ele criou uma nova teoria, e a teoria dele é a teoria que ele segue.
e 2 autores ali de rodapé são os autores onde ele se escora. E quando você começa a tentar enxergar, poxa, mas espera aí, mas socialismo não deu certo. Aí o cara vem com umas falácias malucas. Não, mas não existe capitalismo sem Estado, sabe? Eles gostam mais da confusão do que da busca pela verdade. Essa não é uma preocupação deles. Por quê? Porque no meio da confusão, eles vão atrelar uma série de dogmas esses de caráter revolucionário, de caráter marxista, para manipular você, para manipular as pessoas que dão credibilidade para eles. Então você tem Habermas, você tem uma série de intelectuais da escola de Frankfurt que, né, foram os pais fundadores dessa teoria crítica, que virou o quê? Virou grade curricular das universidades. E está virando grade curricular de escola agora. Isso daí tem 70 anos. A maioria deles já morreu. Mas o legado está aí. E quando você tem teoria crítica na grade curricular das universidades americanas, você começa a ter agora uma nova geração de estudantes universitários que vão trabalhar essa teoria crítica até a sua última potência. Então agora que começa, né? Lugar de fala, né? Você começa a falar sobre os gatilhos emocionais das pessoas, o que pode ou não ser falado por quem, como que você tem que se endereçar, como que você tem que falar com uma pessoa usando linguagem neutra. Começa esse flerte, né? Esse flerte com teorias completamente insanas. E daí vocês falam para mim, Marco, isso acontece também na agenda ambiental, tá? Agenda econômica, ambiental, social, tem na parte de costumes também, tem com relação à homofobia. Só vou tentar amarrar aqui, porque eu tô achando que eu tô divagando pra caramba. Eu sei, já demorou. Já vou encerrar. Em 3 minutos eu encerro. O Supremo Tribunal Federal fala que homofobia é igual a racismo no Brasil. Você tem uma série de dogmas que já foram desmentidos com relação à falácia ambiental de muito antes de Al Gore, tá? O pessoal falava que o mundo ia derreter lá desde 1970. 70. O mundo ia acabar em 10 anos, tá? Então, de novo, mais problema aqui. Essa bizarrice de, a desigualdade tem que ser combatida. Não, a extrema miséria e a extrema pobreza têm que ser combatidas por meio de um mercado livre, desregulado, sem as amarras do Estado e da burocracia estatal e do peso, né, que o Estado exerce sobre o pagador de imposto. Esse negócio de hipersensibilidade com relação à população LGBT, ou qualquer que seja a nomenclatura que você queira usar, ou a questões de feminismo e racismo, são as maiores armas hoje que levam as pessoas a votar na esquerda. E isso que me preocupa. Acho que o grande problema, e eu vou encerrar dentro dessa perspectiva, é que todo esse aparato ideológico da esquerda de cooptar essas áreas e contaminá-las com mentiras e falácias acaba caindo na população, é despejado na cabeça de todo mundo, e a gente se acostuma com ideias falsas que vão, inclusive, determinar em quem a gente vai votar nas eleições. Então, um dos grandes problemas é esse, para esse momento eleitoral, só para ilustrar o problema da guerra cultural no momento de eleições que a gente vive hoje. Sem querer, sem saber, as pessoas acham normal votar em alguém de esquerda, porque acham que essa pessoa carrega pautas legítimas, porque essa pessoa é quem se interessa com os pobres, porque é essa pessoa que carrega bandeiras de verdade. E esse é o grande problema, né? O Brasil Paralelo é fenomenal, eu adoro eles. Pessoal, estou quase sem voz aqui, queria agradecer muito a presença de vocês, poxa, vocês ficaram comigo até o final. De novo, reiterar que
a gente está com o link na minha bio para o curso Guerra Cultural. As vagas estão abertas, tem vaga limitada, mas eu tenho, poxa, tô muito feliz que tem um monte de gente já que fez a inscrição, que está entrando lá. Queria agradecer vocês pelo carinho. Vou abrir hoje à noite uma caixa de pergunta, caso eu não tenha respondido alguma pergunta aqui para vocês, fiquem à vontade. Eu tento interagir com todo mundo, né, nas mensagens e eu fico muito feliz com o feedback que vocês me dão, de verdade. Sempre que eu puder, contem comigo. Eu tô mesmo feliz de estar interagindo com vocês. E vamos fazer mais live também. Vai ter mais live ainda na semana que vem para a gente debater as temáticas, não só eleitorais, mas que eu acho que são interessantes para vocês em termos de conteúdo. Obrigado pelo carinho, pessoal. E não se esqueçam que eu tô aí. Qualquer dúvida, só me chamar. Boa noite. Valeu.